Na mesa não tem ninguém. Nós é fera mesmo. Nós é blogueirinha. Não. Você tá boa? Também você Também. Não, ainda não. Eu tô escolhendo, vou escolher qual que é. Qual vai me... Mas eu fui no Xuxa, não tem nenhum aberto. Como que vai vender perfume desse jeito? Oiê! E aí, como estamos? Engripados. Ixi, então sai isso fora. Vaza, fala. E eu vou pegar essas coisas das Dá palitas. só 2 minutos pra eu ver se eu já desbloqueou ele. São as 8h03, eu só desbloquear. Eu bloqueado uma vez por semana. Ah, então, é uma semana postando e outra sem, né? Não, eu dou conta de postar um dia só e me bloqueio. Hã? Você não escuta? A idade chega pra todo mundo. Nossa, amiga, você? Quem queria começa, achar. Alexandre? É, o que é 19, 20, é isso? 20 sou eu. Eu sou 21. 21, tá? Você. Eu é 25. Eu tinha que perguntar, né? Dá mais uns 3 minutinhos. Não? A gente faz a... Vai pular? Você vai fazer tipo 21 e vai pro 25? Mas eu acho que não tem. É, não, são 3 itens só. Né? Você vai explicar? O formato de hoje? É. Tá todo mundo com o livro na mão, dá pra... Principalmente na internet, né? Porque quem vai acompanhar vai ter que correr. Não digo contextualizar o que ele significa. Aí, se você quiser fazer o começo, dar uma resumida no primeiro que você vai começar, pode ser. Só dar uma passada no Beleza. que a gente já fez, Que né? a terceira é o estudo É. desse sentido. É. Que amanhã também, no estudo, nós não vamos conseguir fazer inteiro, você acredita? Acredito. Bom, da semana passada a gente já não conseguiu. Achei. E o dia dessa semana e da outra, acho que não vai 7. rolar também. E a hora que você quiser, a hora que você for explicar o capítulo, a hora que você for começar, se você for fazer oração, tá? Eu não vou fazer oração. É lógico, já vai começar, ninguém manda você pegar o primeiro. Já vem com tudo. Não, é importante só do... Você já pôs pra gravar? Já. E se era pra esconder? Nossa, velho, né? Que razão. Ainda bem que eu não falei bobagem. É. Não só de novo, né? Que aí depois a gente até reforçar no final, de que hoje não é estudo, né? Isso é importante a gente deixar claro de novo, e nem que essa seja mediúnica. O mesa não é branca. E tá, nós estamos de tons fortes. Eu não estou preto. Deixa eu só ver se eu consigo. É o que você fala. Espera mais um pouquinho. Ah, só um minutinho. Então. Alexandre, já de antemão, que talvez a gente não trombe antes disso, eu estou. Primeiro da Tachu foi para. Lá da SEAC foi para garantir. Você se incomodaria ali, não sei se eu for usar, ou o Alexandre nessa menos levarem daqui isso da Tachu, Alexandre? Não, sem problema. Ah, eu não vou usar, mas. Era a próxima Mas acho que o pergunta. Alexandre vai. Se você fosse usar, se você puder levar. Sim. Porque o cara falou que em 10 dias tá aqui, mas garantia é garantia. Ah, Não, mas não. eu levo mesmo. Sim. Eu não sei se o meu está compartilhando. Quer fazer, Queria só tirar uma. quer fazer o meu? Eu tô liberado. Se puder. Eu estou aqui, O da Ana também está bloqueado. Não, tô liberado não. Tô liberado dia 19 só. O da Darina tá liberado. Oi, tudo bem? Oi?
O Rô vai fazer. A gente só tá esperando um pouquinho pra Certo é a compartilhar. Ana fazer. Eu acho. Só O selecionar certo é a Ana fazer. E a gente... Ô, Ana, você tá. Então, você tá liberado aí pra. Tá bloqueado ainda, né? Tá todo mundo bloqueado, Deixa eu você ver, ó. entra. Pode fazer aqui. Você tá no da Dalila. Só. Então. Pode começar? Pode fazer. Ana, vou quebrar seu galho, tá? Então tá bom. Boa noite, pessoal. Todos bem? Antes da gente começar a explicar o nosso modelo de palestra, hoje eu convido a todos, primeiramente, a uma oração, para que nessa oração busquemos sintonia com Deus, com Jesus, com o objetivo de aprendizado na noite. E levemos os pensamentos a Deus e a Jesus em agradecimento. Primeiramente, Senhor, a gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade da encarnação e pelo dia que nos concede, Senhor. Permita-nos nessa noite experimentar e vivenciar a Tua paz, Senhor. Que o Teu Evangelho, bálsamo em nossa vida, possa cicatrizar as nossas dores. Que assim seja. Aos amigos que estão na casa pela primeira vez ou não conhecem ainda o trabalho, uma vez por mês a gente faz um modelo de estudos que são palestras de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós subdividimos os capítulos para que 2 ou 3 ou 4 até expositores falem sobre isso de uma forma de ficar mais dinâmico, ficar mais fácil o entendimento, também a possibilidade de interação, de perguntas, de dúvidas, né? Então, para os amigos que nos acompanham também pela internet, nosso muito obrigado, e também entendendo isso, que não é um estudo propriamente dito, é uma palestra feita a várias mãos, vamos assim dizer. Não é trabalho mediúnico, né, Alexandre? É um estudo dentro do Evangelho, uma palestra dentro do Evangelho. Estamos no capítulo 5º, melhor dizendo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a nossa terceira palestra sobre ele, que é um capítulo razoavelmente extenso. Eu vou abordar ele de forma muito rápida, só para a introdução. O 5º capítulo, então, é Bem-aventurados os aflitos, que é Felizes os aflitos. Basicamente, esse capítulo está trabalhado em cima do Sermão dos Montes, onde Jesus fala à multidão e fala diretamente a nós sobre as bem-aventuranças, né? Então, bem-aventurados os humildes, os aflitos, enfim. E a ideia nesse capítulo é a gente entender como que eu posso ser feliz estando aflito. Então, a grande missão desse capítulo é explicar a aflição, o porquê sofremos, como sofremos, né? E como devemos encarar toda essa situação. Então, nós já passamos por 2 datas distintas e hoje nós chegamos na instrução dos espíritos. Eu não sei se todos estão com o Evangelho, depois quiserem ler. A instrução dos espíritos começa no item 18. Eu vou falar sobre o item 20, a Aline 21, o Alexandre 25. Então, eu vou começar falando como já disse, item 20, subintitulado A Felicidade Não É Deste Mundo. Aqui é trazido para nós por François Nicolas Madeleine, um cardeal. Essa comunicação aconteceu, eu não sei se a pronúncia está correta, Morlotte, Paris, 1863. A felicidade não é deste mundo. Ele começa a traduzir uma fala de Jesus, que Jesus diz isso para nós, né? Que a felicidade plena não é deste mundo. E ele começa a construir um raciocínio que nos leva a reflexões, eu diria assim, profundas. Ele começa a questionar em nós, e depois a gente vai ler um pouquinho, porque nós acreditamos, na grande maioria, que a felicidade está ligada ao dinheiro, à fortuna. Trabalhamos, lutamos muito por isso. Ele fala que nós acreditamos que ela está ligada ao poder. E quando nós temos um pouquinho mais de experiência, achamos que a felicidade estava lá atrás, quando a gente tinha 18 anos, né? Essa é a nossa grande história. E ele começa a construir um raciocínio pedindo para que a gente olhe para dentro disso e procure, mesmo quem tem essas 3 situações, riqueza, poder e ainda juventude, se encontra nele felicidade, mas não a felicidade efêmera do mundo que nós entendemos, né? Jesus nos apresenta a felicidade como paz de consciência,
como tranquilidade, serenidade. E a gente fica pensando em tudo isso que ele diz, e ele fala assim, ó: digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão invejadas, pois que se ouvem sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de toda a idade, lamentando-se, amargurando-se da sua condição do ser. Então, ele trata isso pra gente, que não é aí que está a felicidade. Não é nessa procura efêmera pelo poder, pela riqueza, porque haja vista quando a gente chega e encontra, a gente age igual criança, né? Brinca 5 minutinhos com o carrinho e esquece. Olha para a nossa história, e aí um convite para a história de cada um de nós, alguma coisa que a gente desejava muito, a hora que a gente conquista aquilo, trouxe felicidade? No máximo 5 minutos de satisfação. Ele vai tratar aqui 1 mês, 1 ano de satisfação, mas não é felicidade. Por exemplo, nós homens, loucos para fazer 18 anos e tirar a carta, achando que ali estava a felicidade, né, Alexandre? Sandrinho, tiramos a carta, mudou o que, Sandrinho? Nada. E assim vai. As mulheres que às vezes criam aquela ideia do sonho do príncipe encantado e acham que a hora que encontrar o casamento vai estar a felicidade. Encontraram foi o castigo eterno, né? Alguma. Brincadeira. Fez da jaca pantufa. Exatamente. Mas assim, então, não é, brincadeiras à parte, não é nas coisas que estão a nossa felicidade, e sim dentro de nós, né? Ele diz assim, que nessa nossa visão, a gente normalmente gosta muito de olhar para a vida do outro e achar que ali é uma boa vida, achar que nós queríamos ter a vida dele, mas normalmente queremos só aquela parte externa, onde achamos bonita, né? Onde achamos interessante, mas tranquilamente conhecemos pessoas que têm essas 3 situações e sabemos que não existe felicidade talvez lá dentro. Existem vazios existenciais. Já ouviram com certeza pessoas que tinham muito poder dizendo que dariam tudo por um abraço, por um ouvido, por um carinho. Isso o dinheiro não compra. Isso que compra são outros sentimentos e outras sensações, né? E aí ele chega à conclusão, ele nos convida a uma reflexão seguinte: entendendo que essa é a única vida que nós vamos ter, que não existe pluralidade de existências, e que na Terra é o único lugar onde que nós estamos, né? Ele começa a fazer uma analogia à questão do que nós consideramos felicidade. Ele diz assim, ó: assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente aí, numa só existência, é permitido alcançar o mais alto grau de felicidades que sua natureza comporta, enganam-se a si mesmo e aqueles que os escutam, visto estar demonstrado por experiências arquissecular que apenas excepcionalmente esse globo encerra as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Ele nos convida a pensar desde o que a gente conhece na história. Todos que tiveram poder, impérios, não conquistaram o que ele chama de felicidade, né? Então ele diz para nós, quando a gente age assim, achando que está nas conquistas a nossa felicidade, a gente se engana e engana aquele a que nós dissemos isso. Percebam que esse compromisso é muito sério, né? E ele continua: em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia. Ele está falando aqui para quem pensa numa única vida aqui na Terra, cuja busca as gerações lançam-se sucessivamente, sem nunca poder alcançá-las. Pois, se o homem sábio é uma raridade aqui, olha o que ele fala para nós: homem sábio é uma raridade aqui, encontra-se menos ainda o homem totalmente feliz. E quando a gente começa conversando muito com o Alexandre já sobre isso, com a Aline, sobre essa questão de felicidade, ele é um conceito de fato muito torcido dentro de nós. Nós não entendemos ainda esse conceito, onde Jesus dizia que a felicidade não é desse mundo. Eu não entendo, Alexandre e Aline, não sei se vocês quiserem complementar e me ajudar nisso. Jesus não estava falando que não é só para encarnados. Ele está falando do mundo na concepção do que nós entendemos como terra, dos prazeres que ela oferece, do que ela aqui nos oferta. Não é desse tipo de felicidade. Quer dizer, precisaremos transcender quanto a espíritos, a evoluir, a entender que não são as conquistas que me transformam, as conquistas físicas, mas sim conquistas morais. Quando eu me encontrar mais sábio, como ele diz,
mais humilde, mais compreensivo, mais tolerante. Olha só quantos sentimentos que nos são ainda familiar. Menos egoísta. Talvez eu comece a entender esse conceito de felicidade. E vou me transportar para um outro mundo, porque vou olhar para mim de forma diferente e vou olhar para os meus companheiros de caminhada de uma forma diferente. Não mais como adversários, não mais como alguém que quer roubar a minha felicidade ou a minha paz, e sim como alguém que está junto na caminhada comigo, tropeçando nas mesmas pedras e querendo modificar a vida, né? Aí ele chega na sequência do estudo, ele diz então que consequentemente, depois de tudo isso que nós falamos, encontra-se na Terra o mundo ainda de prova e expiação, que o meio espírita tanto debate. E eu acho que é sempre importante a gente explicar esse quesito de provas e expiações, quando a gente fala muito disso, né? Porque isso vem falar dentro direto do nosso coração. Mundo de prova e expiação. O que é eu expiar alguma coisa? É eu cometo um erro, me arrependo, não existe expiação sem arrependimento, arrependimento sincero, volto e experimento aquilo que eu fiz para descobrir o quanto aquilo é ruim. Mais ou menos assim. Imagine uma criança de 4, 5 anos de idade numa tomada, ela vai pôr o dedo, a gente fala para ela, não põe que dá choque. A gente fala 4, 5, 6 vezes. Uma hora a gente não fala, ela vai e põe o dedo. Toma o choque. Põe de novo? Não. Espiou. É nosso. Maltratei, fiz tantas coisas erradas, me arrependi, vim e experimentei. E não é olho por olho, dente por dente. Misericórdia divina. Eu aprendo o quanto é ruim. E ao mesmo tempo que eu sou capaz de aprender o quanto é bom praticar o bem. Espiei. Prova. Conceito de escola mesmo. Eu quero ser mais, e cuidado com o que a gente pede, eu quero ser mais paciente, vou lá na Terra para ser mais paciente. Como é que eu testo a minha paciência? Sendo experimentado nela. Então, quando a gente pede essas coisas que são dignas, são necessárias ao nosso caráter, peço paciência, vai ter sempre alguma situação me experimentando. Como é que eu me torno uma pessoa mais humilde? Macerando o meu orgulho. Mas essa é a grande diferença, né? Vamos lá. Só para complementar. Claro. Que é que a gente sempre isso é uma coisa que a gente sempre discute. Essa é a grande diferença, talvez, da doutrina. Né? Ou o olhar diferente em relação a isso. O que eu peço não me é me dado. Me dá a chance de conquistar, de fazer isso. E isso é conquista minha. Ninguém tira. Então, na verdade, e nem me dá. Nem me dá. Certo? Então, essa é a grande diferença. Quer dizer, eu preciso entender a paciência. Então eu vou pedir para Deus paciência. Pode pedir. Ele vai te dar uma oportunidade de você aprender a ter paciência. Exato. Isso é seu conquistado. Isso ninguém mais tira. E também ninguém te deu de graça. Então, como não te deu de graça, você aprendeu. O aprendizado é meu para sempre. Prova. Certo? Mesma coisa da escola. Vou lá, preciso tirar nota. Tirei nota, sigo em frente. Não tirei, continuo experimentando. Então, claro que num planeta como esse, que nós estamos ainda, não é um lugar de muitos sabores, digamos assim. Então, aqui a gente experimenta todos os tipos de adversidades. Mas a grande questão talvez seja como a gente enfrenta ela. Reclamando, blasfemando contra Deus, criando cenários difíceis que dificultam o nosso caminhar, ou nós podemos mudar a forma de entender tudo isso e enfrentar as adversidades da vida de uma forma serena. Não significa pacífico, inerte, significa enfrentando, mas enfrentando com dignidade, entendendo que se Deus é Pai, causa primeira de todas as coisas, sua justiça é perfeita, né? Causa, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Se tudo que chega até mim tem uma causa justa, que é o Pai, então eu paro de reclamar e entendo e aceito. Lembrando que nós já discutimos até mesmo nesse capítulo, em aulas passadas, que nós somos autores do nosso destino. A maioria das coisas que nós experimentamos são causadas, infelizmente, por nós mesmos, né? Mas ele, na sequência do ensino, já finalizando, ele diz assim: mas não imagineis que a Terra será sempre esse local. E pede para que a gente olhe para trás no nosso planeta, o tanto que nós já evoluímos, material, intelectual e até moralmente. A gente discute isso muito, achamos que não, né? Olhamos para fora e vemos, não mudou nada. Mudou sim.
Antigamente a gente aplaudia nas arenas quando alguém era entregue aos leões. Hoje a gente reprova. A gente reprova. A gente já não aceita certas coisas. Era normal você lavar tua honra com sangue. Hoje já não é mais aceito. Então ele pede para que a gente olhe para tudo isso e veja que o nosso planeta melhorou, sim, e muito. E ele nos convida mais, né? O mundo regeneração bater na nossa porta. Ele fala para que a gente olhe para a divulgação do Espiritismo, olhe para essa doutrina, que aceitando ela em nossos corações, não somente da boca para fora, porque de fato falar é muito mais tranquilo do que fazer, já estaríamos nós nos regenerando. E a palavra regeneração é refazer, né? Então o mundo de regeneração bate à nossa porta, mas eu digo sempre e insisto, e normalmente eu falo isso para mim mesmo, não existe mundo de regeneração para corações não regenerados. E ele convida para que a gente olhe para a doutrina espírita, como você estava dizendo, ela passa a nos mostrar o que nós somos capazes de adquirir através do esforço próprio, e aí nós vamos encontrar esse conceito de mundo regenerado, porque aí teremos nós sido regenerados, né? E ele nos convida, dessa forma, a preparar as futuras gerações um mundo onde a felicidade não mais será uma palavra vã. Quer dizer, então, que a felicidade vai fazer parte do planeta onde nós estamos, um dia. E nós podemos ser autores disso. Basta que a gente escolha o lado certo de trabalhar, né? Longe da reclamação, longe do brigar, do ir contra Deus, porque é isso que nós somos perante a lei de Deus, crianças birrentas que não aceitam o chamado, não está dando certo o que a gente fez até agora, a gente insiste, e eles nos convidam a que a gente modifique essa história, para que quem sabe daqui um bom tempo a felicidade seja sim desse mundo, e nós possamos estar aqui não mais no mundo de provas e expiação, mas sim no lugar onde os corações e as mentes estão regeneradas pelo Evangelho. Eu só queria completar com duas coisinhas que a gente Por favor. sempre, para a gente não perder a chance de insistir, de voltar sempre nesse assunto. Para os que vêm sempre, assistem sempre, é até insistente. Mas, primeiro, né, isso não quer dizer duas coisas extremamente importantes. Primeiro, que eu preciso sofrer para ser feliz. Não está dizendo isso em lugar nenhum. Não. Certo? O sofrimento, a escolha é minha. É colheita minha. Certo? Então esse é o primeiro grande passo. Que a gente cansou de ouvir isso, mesmo dentro do movimento espírita, né? Ouve muito constantemente isso, por isso que essa insistência em falar, não, quanto mais eu sofrer, melhor eu vou... Não, né, filho? Quer dizer, se eu aprender por amor, o exemplo da tomada é o que eu sempre uso, perfeito para tudo. Se você não colocar a mão na tomada e não tomar choque, você aprendeu sem precisar sofrer. Sim. Certo? Então é exatamente esse o caminho. As lições estão para ser aprendidas. Se eu aprender por amor, eu não preciso sofrer. Até, Alexandre, se alguém quiser ler, o item 18 desse capítulo está falando do bem e mal sofrer. Do bem e mal sofrer. Explica o que é o bem sofrer e o mal sofrer. Então, isso é muito importante. Senão nós vamos pensar que o faquir vai para o céu direto, né? Sempre esse vai ser outro exemplo. E o segundo, que é muito importante, que aí não é uma crítica, mas é uma constatação de outras crenças, de outras religiões, que a felicidade não é desse mundo, não é o simples fato de eu morrer ou eu desencarnar e ir para um determinado lugar específico que eu vou ser feliz. Não foi isso que ele quis dizer. Porque senão continua sendo muito simples. Ele está falando do meu mundo interior. Está falando do meu. Eu preciso mudar. Aí o que o Rodrigo comentou no começo foi perfeito. A mudança é minha. A conquista é minha dessa felicidade, né? Dessa conquista dos bens morais. Então, isso é muito importante, porque a interpretação pode ser essa. A felicidade não é desse mundo? Não. Então é só no mundo divino. É, meu amigo, mas para chegar no mundo divino eu preciso andar. E é isso que a gente não tem, às vezes, a paciência de entender ou de esperar. Né? Minha vez? Diz que é depois do 20 e 21. Depois do 20 e 21. E é bem engraçado, né? Quando o Alexandre pegou e falou pra mim, escolhe um item pra você ler, eu falei assim, bom, eu vou fazer sem escolher. Eu vou abrir e o que eu abrir, eu vou falar. E pra variar, eu pego as coisas que são mais sofridas, né? Tentei boicotar perguntando quem que ia fazer o 20, mas não rolou, então tive que fazer o 21. E o item 21, ele diz: perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Eu já tive
que conviveu com a perda de vários amigos que morreram jovens. Mais recentemente a Isabela, uma amiga que faleceu dos rins. E toda vez que alguém muito jovem morre, a primeira pergunta que a gente faz: por que Deus tirou essa pessoa? Principalmente quando é uma criança. No Livro dos Espíritos, lá na questão 379, eu quis ver isso. Daria uma palestra inteira pra gente falar desse assunto, porque ele é bem, eu vou chamar de polêmico, mas não interpretem de uma maneira ruim. Porque ele é realmente muito delicado, é um assunto que precisa ser debatido na íntegra, né? Então eu trouxe apenas algumas coisas que o Evangelho traz. E tem uma parte muito bacana que ele diz o seguinte: a morte prematura é quase sempre um grande benefício. E cuidado com isso. Cuidado com isso, com a morte prematura. Porque quando eu digo que a morte é sempre um benefício, cuidado em dizer e pensar sobre as pessoas que se suicidam, por exemplo. Exatamente. Ou, né, que, ok, eu me suicidar. Muito cuidado, né, com essa interpretação, né? Que Deus concede a quem se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. E aí a gente percebe a justiça e a bondade divina, né? Eu poderia ficar aqui e acarretar um monte de coisa ruim, né? Que eu poderia viver e fazer de ruim, e colocar mais dívidas ali na minha conta, né? Porque a gente já volta por uma dívida e aí coloca mais dívida nessa conta. Mas eu vivo ali o que eu preciso viver e vou pro plano espiritual, liberto da matéria. A gente sofre muito porque a gente tem essa ligação com a matéria e a gente acredita que a vida é só isso. São os que sofrem mais. Porque quem não acredita que a vida continua tem essa sensação de que Deus é realmente injusto quando Ele tira a pessoa mais forte e deixa um velho que não está, de repente, nas suas faculdades mentais bem, enfim. Por que o jovem vai e o velho que já está sofrendo tanto não vai no lugar dele? E aí, aqueles que têm dúvida ainda, é preciso saber que a lei de Deus ela é perfeita e que ela sempre dá uma oportunidade para a gente evoluir no progresso. Então Deus faz o que faz por algum motivo. Uma existência longa ou curta, e aí eu também coloquei com menores sofrimentos ou desafios, porque não precisa sofrer para crescer no progresso moral, sempre são de acordo com as nossas necessidades. Então eu vivo o tempo suficiente para que eu possa suprir as minhas necessidades. Lembrando sempre que, como eu sou o autor da minha vida, obviamente que se eu fumar a vida inteira, eu não vou viver o tanto que eu disse que eu ia viver quando eu programei para voltar. Mas há um cuidado nisso, quando a gente está falando de mortes prematuras, né? E aí o Chico Xavier, ele diz uma coisa muito bonita que eu gosto bastante, né? Que a saudade é uma dor que dói nos dois mundos. Então veja, que você sentir uma saudade, eu digo da saudade saudável, não aquela saudade que chama, que fica martirizando aquela pessoa que se foi, porque isso também não é bom para quem desencarna. A saudade saudável, ela traz a pessoa em mente. Não é aquela que prende, é que liberta. É a que liberta, exatamente. A saudade, ela faz com que a pessoa ela fique presente na mente, né? Que você lembre do ser amado e que provavelmente você vai desejar o bem para aquela pessoa. Então, quer situação melhor do que essa, você sentir saudade e a pessoa se sentir amada no plano espiritual? Porque quem desencarna, muitas vezes, desencarna sozinho. Você ainda tem as pessoas ao seu lado aqui. Então imagina o poder que isso tem quando a gente pensa em saudade. Em ambos os planos encontramos quem amamos. Olha que bonito. Uma vez que você vai dormir, você pode entrar em desdobramento e encontrar com essa pessoa que teve uma morte prematura. Você tem ligação com ela ainda. Então a vida continua. Essa eu acho que é a maior mensagem dessa parte, né? E aí, uma coisa que eu li nos estudos que eu fiz hoje à tarde é que todos eles dizem que é importante essa pessoa se sentir amada
auxiliada e que você continue servindo. Eu tenho uma história muito bonita de uma amiga que o namorado dela faleceu e eles estavam quase para ficarem noivos, e foi aqui em Pederneiras. E quando ele faleceu, ela poderia ter jogado tudo pro alto, entrado numa depressão profunda, e ela acredita muito em Deus, e ela continuou com os projetos dele, de música, de ensinar crianças música. E puxa, que coisa mais bonita que isso para esse espírito que desencarnou tão jovem, na frente dos pais. Aí também fiquei pensando num acidente de carro, que a gente sabe que hoje no Brasil a grande maioria dos jovens, boa parte dos jovens, não a grande maioria, morre de acidente de carro, moto. O cara vai, pega o carro bêbado, dirige e no carro da frente tá a pessoa que não bebeu, jovem. Eles se chocam e a pessoa que não bebeu falece. Quem é mais vítima dessa situação? A pessoa que vai ter que conviver fisicamente aqui no nosso plano, com esse sentimento de que matou uma pessoa, ou a pessoa que desencarnou e vai ter esse desprendimento e vai ter a evolução, né, o entendimento, a bondade, né, vai ser recebida pelos mentores do falecimento. Quem é mais vítima dessa situação? Por isso que quando a gente fala de tragédia, né, o que é uma tragédia? Todos esses fatos de mortes prematuras, na sua boa parte, nos fazem refletir sobre tudo o que aconteceu. A morte da Isa me mexeu profundamente, assim como a morte do Renan. Mexeram comigo profundamente porque eu estava pensando, o que eu estou fazendo na minha vida com 28 anos de idade? E aí, é preciso entender que um dia nós estaremos libertos dessas dores, né? Dessas dores da separação. Porque não haverá mais as limitações físicas, né? E aí o amor ele vai ser a única linguagem, porque ele já é a única linguagem universal. E outra coisa, quem é a gente para julgar a justiça de Deus? Quem não vê que a vida continua sofre mais porque não enxerga a esperança e não vê Deus em tudo, porque Deus está em tudo. E Deus prometeu que ninguém jamais estaria desamparado. E se Ele prometeu, está prometido. E aí a última parte desse item é muito bacana, que diz o seguinte: Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e se perdirdes a Deus, que o abençoe, em vós sentirei fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. E aí eu encerro com uma frase que eu anotei, que eu gostei bastante daqui, que é que não se pode medir a justiça de Deus pela justiça dos homens. Eu anotei essa frase aqui também. Você anotou? Essa frase pra mim ela é maravilhosa, porque a gente vive muito na nossa justiça, né? Então uma PM mata um jovem e ela recebe flores porque ela cometeu o ato. E a gente não comemora porque pessoas não foram feridas, e sim porque uma pessoa foi morta. Isso não me parece bondade divina. Isso não me parece bonito. Eu fiquei muito preocupada. E eu tenho ficado muito preocupada, e eu acho que caiu pra mim exatamente porque eu merecia ler, sabe? Esse capítulo é bem forte e convido a todos a ver a palestra do Edivaldo, que ele fala sobre isso, porque ele é bem profundo. Posso passar Mais mal? alguma coisa? Mais alguma coisa? Não? Tranquilo. Bom, gente, boa noite. Só para a gente lembrar, acho que passou batido, nessa parte que nós estamos fazendo, por isso são instruções do Espírito, são só mensagens recebidas, né? Na verdade, isso não é do codificador, né? O meu foi a sanção, né? São mensagens que vieram da experiência do que eles sentiram em cada um desses assuntos aí. E aí todos são interligados. É difícil a gente não conseguir ligar outros. Você acabou de fazer um comentário. Sim. Que o próximo item que é, né? Se fosse homem de bem, teria morrido. Então, sim, na verdade, sempre nisso. E eu, como não sou bobo, eu escolhi o mais curtinho. Melancolia. É bem profundo. É bem profundo. O François de Geneve, em Bordeaux. É o item 25, se vocês quiserem acompanhar. Como ele é curtinho, vale a pena a gente ler.
Sabeis porque uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira a felicidade e a liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia de que vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo, e resiste com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não busqueis nesse mundo. Continue emendando com a primeira parte do Rodrigo, né? Agora, que Deus vos envie os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação, que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja pelo cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, virdes tombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares, sede fortes e corajosos para o suportar. Enfrentei-os decisivamente, pois são de curta duração, e deve conduzir-vos junto aos amigos que chorais, que se alegrarão com a vossa chegada e vos estenderão os braços para vos conduzirem ao lugar onde não tem acesso às amarguras terrenas. Aí, o assunto é melancolia, né? Então, e aí a mesma coisa, isso que a gente discutiu muito no formato do capítulo 5, porque cada uma dessas instruções daria uma palestra inteira só de cada um dos itens que a gente tinha. Mas como são todos interligados, né, por isso que eu falei no meio do assunto, e aí acaba entrando na perda de ente querido e assim por diante. E eu só peguei algumas definições, e para variar, um texto curtinho da Joana de Ângeles, mas antes disso, mais importante, né, que eu escutei outro dia, de um psicólogo, né? A melancolia, ela é extremamente presente na vida de todo mundo. Eu acho que a gente ainda não conhece não ter passado por algum momento melancólico. E de que, aparentemente, a psicologia consegue definir em duas situações muito claras, né? O que é de fato que eu estou sentindo e o que eu não consigo explicar. O que é o de fato sentindo? Eu perdi um filho, eu perdi uma mãe, eu terminei um relacionamento, eu perdi um emprego, eu estou passando por dificuldade, eu tenho um amigo doente, e eu fico melancólico, eu fico triste. E isso é uma coisa que é fácil de eu conseguir identificar. E mais fácil ainda de repente, tentar encontrar a solução para esse problema. E quando eu acordo sem ter explicação para isso, que é o grande problema, e é o que normalmente acaba nos levando, acaba encaminhando para depressão e para outros problemas que nós estamos vendo com uma grande incidência hoje dentro da sociedade, né? E aí, quando essa melancolia ela não é de um caso palpável ou uma coisa que eu sei identificar? Eu não perdi ninguém, eu estou bem, está tudo em ordem, minha vida está tranquila, meu emprego está jóia, estou sossegado, e eu acordo destruído, com uma dor que não dá para explicar. Aí ela é física, parece que você consegue apalpar. E aí, o que é essa melancolia? Como é que a gente consegue entender? E aí esse texto é exatamente disso, né? Então, na verdade, os psicólogos poderiam estudar o Livro dos Espíritos e o Evangelho já dava uma mão boa. E, na verdade, é exatamente isso, quer dizer, o que assusta, né? E o tema de hoje, para quem está vindo a primeira vez, vai falar, nossa, é uma tristeza. Nossa, é uma tristeza, seu espírito não vai rolar. E, na verdade, o que nos preocupa e que deveria nos alertar é que a maioria desse sentimento melancólico, dessa tristeza, são provenientes de equívocos nossos. Por quê? Aí está lá, eu nunca lembro o número de questão nenhuma, mas a mais interessante para mim do Livro dos Espíritos, onde está a lei de Deus?
na consciência. 621. Certo? Ponto. E não tem senão, não tem ponto e vírgula, não tem o mais que normalmente eles fazem, não tem a A, não tem a B que ele encheu o saco. Não. Onde está a lei de Deus? Na consciência e ponto. Acabou, a resposta é essa e para mim é o... Então, e aí fica muito claro, né? O sofrimento, a melancolia, a tristeza. Porque se está na minha... Se é meu, se está na minha consciência a lei divina, eu sei perfeitamente quando eu transgrido. Eu posso fingir, eu posso mentir, posso dar volta, eu posso enganar, posso até me enganar durante um tempo, mas eu sei. Se está na consciência e as leis são divinas e elas são imutáveis e eternas, eu sei perfeitamente que eu transgredi. Aí é que a batata eu acho que assa muito, né? Porque na verdade aí não dá para culpar ninguém. Nas outras situações, que são as palpáveis, eu consigo identificar e justificar a minha tristeza. Ah, eu perdi alguém, eu estou triste porque eu perdi o emprego, eu estou passando por dificuldade, eu queria ter comprado um carro, eu queria ter trocado de carro, eu queria ter tirado férias. Enfim, eu consigo terceirizar a minha tristeza, né? No outro caso, que é essa melancolia que eu não consigo identificar, ela é muito mais difícil. Por quê? Porque ela é minha. Como todo o crescimento, como todo o assunto que nós estamos falando. Todo o crescimento moral é meu, individual. Eu não consigo passar para ninguém, eu não consigo terceirizar. Não dá para pedir nem para a mãe quebrar o galho e fazer a lição. Então qual que é o grande trabalho? E é o que ele convida, né? Quer dizer, a hora que você entender, isso vai passar. Que é justamente todos os outros passos, né? Todas as vezes que eu conseguir entender e aprender e melhorar moralmente determinado item, isso vai se extinguir. E o caso da melancolia, nesse assunto que ele trata, é exatamente disso. Mas extremamente preocupante, né? Aí só vou, para terminar, como eu falei que era curtinho, senão vai ficar mais longo que todo mundo, eu só peguei a definição e esse textinho da Joana, que a definição de um dos dicionários, eu acho que é estado afetivo caracterizado por profunda tristeza e desencanto geral. A hora que eu falei que todo mundo sentiu, não sei se concorda ainda com o dicionário, mas pessoa melancólica não sente prazer em viver, não se alegra com nada. E aí eu acho que essa frase, ela consegue identificar principalmente essa segunda parte do que é meu, né? E ligando de novo com essa questão da lei divina na consciência. Por quê? Porque se eu tenho na consciência todas as leis gravadas e eu sei aonde eu transgredi, eu sei que eu estou errado. E aí que é o pior, né? Eu não estou errado com a esposa, com o patrão, eu estou errado comigo, né? Eu não estou conseguindo fazer o que era para fazer. E aí, só para encerrar, que eu falei esse da Joana, então, que ela fala sobre a melancolia, aliás, ela tem um trabalho fantástico nessa área, né? Investe com vagar, a melancolia, né? Investe com vagar e segurança, estendendo-se poderosa como tenaz que destroça esperanças, aniquila aspirações, deixando em derredor pessimismo e amargura. Sustenta-se na autopiedade injustificável e se compraz em espalhar o ácido corrosivo do desânimo. Procede das existências passadas aos abusos do livre-arbítrio, manifestando-se como tristeza indefinida, disfarçando o remorso que a carne abafa nos centros da memória perispiritual. Medra com facilidade de tempos em tempos, toda vez que emoções desta ou daquela natureza, produzindo impacto forte, desatem os controles dos centros do esquecimento, aflorando a maneira que gramínea é perniciosa em jardim de realizações. Certo? Era isso. Alguém quer completar? Eu só acho que eu deixei de falar uma coisa que eu acredito que é importante. Por exemplo, no caso de uma criança que sofre, né, por estar doente ou algo do tipo, percebe que essa mãe, ela faz de tudo para esse filho melhorar, enfim, né, e busca que a melhora contínua do tratamento. E quando esse filho falece dessa doença,
é preciso pensar que o que era melhor naquele momento. Será que a gente não é egoísta demais quando a gente quer as coisas só pra gente? E eu acho que tanto da melancolia quanto da felicidade não é desse mundo. Então, fica o exercício, né? Pra gente pensar sobre isso. Quantas vezes nas nossas pequenas atitudes a gente tem sido egoísta e defendido o egoísmo, que é o pior. Acho que é só isso que eu fiquei... Gente, só mais uma coisa. Nesse formato que a gente está fazendo, e a gente discutiu isso um pouco antes, por isso a gente até tenta um pouquinho antes, né? Se quiser participar, se quiser falar e tal. Pode perguntar para o Alexandre e para a Linda. Sim. Pergunta no WhatsApp, depois a gente responde. Não, e aí o formato foi justamente por isso, né, gente? E na verdade, mais uma vez, né? Tem algumas outras casas que começaram a fazer, que estão começando a pensar em fazer. E é o que eu sempre falo para o Rodrigo, na verdade, a gente não inventou nada. Não. Na verdade, a gente, num estalo, um dia, batendo papo, a gente resolveu retomar como eram feitas as palestras, as reuniões públicas antigamente, e a gente achou que foi uma maneira que acabou sendo mais dinâmica, e teve algumas situações que outras pessoas interagiram. Normalmente tem mais uma pessoa, normalmente a Alice participa, e mesmo não sendo a Alice, fica o convite para quem quiser participar. A gente já falou, já veio o Paulo, quem tiver a fim de participar dessa maneira. Eu acho que nós vamos ficar, acho que 1 mês ou 2 sem o Evangelho, né? Porque coincidiu. E o outro motivo também pelo qual a gente fez o Evangelho é porque muitas pessoas não sabiam como fazer o Evangelho no lar, né? E isso dessa maneira mais de estudo, mais de e mais conversa, né? E mais um motivo extremamente importante que ia passar, sem eu falar, que a Aline falou, que o Rodrigo sempre falou quando a gente começou, que é o hábito da gente pegar o Evangelho. Da gente ter o Evangelho na mão, da gente ler o Evangelho, da gente ter ele como riscado com prazer. Como uma coisa. E uma coisa comum, né? Falta pra gente estar na mão manusear. ele. Manusear. Ter ele como. Temos uma pergunta. Não, na verdade é um comentário. Um comentário, ótimo. A respeito justamente da primeira parte, a busca, né? Da gente desejar, por exemplo, a paciência. E realmente eu estou vendo isso semana, eu pedi muita paciência. Na verdade, eu estou tendo situações que estão exigindo que eu tenha paciência. Exato. E tem sido muito bom. Sim. Porque eu estou conseguindo ter a paciência e estou vendo que está me fortalecendo. A pedagogia de Deus, ela é fantástica. É que a gente demora para entender ela. Você precisa, ele te oferece as oportunidades para trabalhar em você uma virtude. Em você e em nós, né? Assim, vamos colocar, nos últimos 3 dias, é exatamente o que está acontecendo. Exercer a paciência. Porque eu pedi muita paciência, a gente pede sabedoria, pede conhecimento, e justamente te dá a oportunidade de buscar a sabedoria. Então, justamente, está batendo, foi perfeito, que eu até fiquei meio que boquiaberto, porque é justamente situações que eu pedi essa semana, que eu vivi essa semana, e que elas bateram justamente. Eu pedi paciência, por que não me veio a paciência? Situações. Não veio de graça, né? Ele tira. Ele não dá. A pedagogia de Jesus é fantástica. Mas eu quero dizer justamente a pergunta que eu fiz para mim essa semana, né? Se eu pedir paciência, por que a coisa está vindo tão frequente, os problemas, que está pedindo paciência da minha parte? Está te exigindo isso, né? Eu queria justamente a paciência. Não vir de graça. Queria vir de graça. A gente sempre quer o bolo pronto, né? Nunca fazer. Bolo pronto, eu queria o bolo pronto. É a nossa história. A mesma coisa veio com conhecimento e a sabedoria sobre alguns assuntos que eu precisava desenvolver. Então, quer dizer, não veio isso para mim, veio a forma de eu buscar esse grupo, e foi perfeito. A informação que eu tinha que passar, eu passei da melhor maneira possível. Olha que bom. Foi perfeito. Eu desenvolvo um trabalho com mulheres que são vítimas de agressão física. E eu sempre venho pedindo, né, para ser iluminada, para conseguir conduzir essas mulheres, porque é uma situação muito difícil, né? Você imagina como que é encontrar uma situação dessa, né? Consigo imaginar. E, enfim, trabalho muito meu psicológico para isso. E aí eu, trabalhando muito, e pensando, putz, eu não tô dando conta do meu trabalho de voluntária, e aí você começa com aquela monte de indagação, né? E um dia uma cliente me ligou e pediu para que eu fosse lá no escritório dela conhecer. Eu cheguei lá, era um prostíbulo.
e que ela queria fazer marketing. Eu, que trabalho com violência contra as mulheres, tendo que colocar meu trabalho à prova, o dinheiro, né? À prova da minha consciência moral. Foi terrível pra mim. Foi terrível. Terrível mesmo. Porque meu egoísmo era tão grande dentro de mim que por um tempo, né, da nossa conversa, eu estava convencida de que eu ia fazer o trabalho. Mas alguma coisa dentro de mim falava assim, não, você não pode fazer, você tá dando mancada, você tá percebendo, sabe assim, e aí eu fiquei enlouquecida, chorei um monte. E avisei no dia seguinte pra moça que eu não ia fazer o trabalho, que eu tava envergonhada de ter passado por essa situação, né, que eu sentia muito. Porém, uma porta se abriu. Então, eu conheci um lugar onde eu posso fazer um trabalho com essas mulheres. Então, perceba que a gente tá sempre em prova. E pra mim veio de uma forma extremamente dolorida. Eu não achei que... eu vejo mulheres que apanham e têm o seu rosto deformado. E eu tava lá, no lugar onde as mulheres estavam lá porque queriam estar naquele momento, e não soube o que fazer. Então, o exercício é esse mesmo. É você se colocar em provas de paciência, em provas de caridade, né? De todas as formas, enfim. Acho que é isso. Eu insisto que a pedagogia de Jesus e de Deus a gente ainda não entendeu. A gente pede uma coisa, ele entrega, só que não é do jeitinho que a gente queria. E aí vem a rejeição. Fantástico, muito bom. Mas é o trabalho de aprender. É o trabalho de aprender. Se viesse pronto, eu não vou conseguir. Não tem mérito, né, Alexandre? A doutrina espírita fala muito disso sobre meritocracia. Qual que seria a vantagem se eu não tivesse mérito nenhum na conquista? Mesmo porque eu não teria aprendido, né? Bom, gente, mais alguma coisa? Só mais dois avisos importantes. Semana que vem nós não teremos a palestra presencial, nós teremos a do Edgar, então provavelmente vai dar mais Ibope do que a nossa, mesmo sendo vai não. Mas aproveitando do Edgar, que é importante, no dia 12 de junho o Edgar faz o Pinga Fogo. Então quem quiser já ir mandando pergunta para a gente poder já ir guardando para o dia, já pode mandar ou no WhatsApp ou manda no particular lá na página do centro. Isso para quem está assistindo também, porque aí no dia 12 ele vai fazer um pinga-fogo e dessa vez ele nem pediu tema, então vai ser abertão. Aí dá para abusar dele, né? Certo? Certo. Bom, nós vamos ter o passe. Acho que a Ana falou, nós temos os livros para quem quiser levar o Evangelho pequeno ali em cima. Os outros a gente deixa para poder estudar para quem quer seguir no dia, né? Mas tem aí para quem quiser levar. Você faz o encerramento aí, João? Eu já estou até passando o microfone. Então tá bom. Convidar de novo a todos a manterem os pensamentos em Deus, em Jesus. E agora, em tom de agradecimento, Deus, Jesus, nosso irmão, nosso guia, obrigado, Senhor, por podermos, em mais uma noite, beber das fontes inesgotáveis do Teu amor, Senhor. Que o Teu Evangelho, essa fonte inesgotável de conhecimento, possa encontrar morada em nossos corações, Senhor. Que através do exercício diário, do fortalecimento das nossas virtudes, encontraremos em nós mesmos as respostas que tanto ansiamos, Senhor. Que a Tua paz, o Teu amor, permaneçam em nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, Senhor. Eu só não falei que eu passe, né? Para quem quiser. Falei? Falou. Tá batendo na porta, aí dá, né? Se estivesse batendo na porta, tava bom. Só na porta.